neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Todo exército cristão está olhando no que não é visto. Ouvintes, não é fantástico isto? Veja o que está acontecendo. Cada dia surge uma coisa nova. Atenção, pare um pouquinho, chame a atenção dos seus filhos, dos velhinhos, dos novos, e veja só até onde puderam chegar. O homem agora pode durar 1000 anos, se quiser. Com este porém, se quiser. É uma notícia verdadeira, não é brincadeira. Não é um alarme. Você pode viver 1000 anos. É preciso chamar a atenção de todos mesmo para esta notícia. E a coisa é real. Mas você que já tem 80 anos, está velhinha, velhinho, 90 anos, diz, mas eu vou ficar 1000 anos assim? Não. Com mais uma vantagem. Você vai ser transformado assim como para uma idade de 22 anos. Isso não é fantástico? Isto não é maravilhoso? Agora, de onde procede essa notícia? É de uma fonte verdadeira. É de Deus, é da Bíblia Sagrada, é da Palavra de Deus. O livro dos livros, o Criador, o Deus Todo-Onipotente é quem está mandando dar essa notícia. Estas boas novas, você não vai ter que enfrentar fila, não vai ter que usar cosmético, química alguma para passar por isto. Agora, há uma vantagem sobre isso. É que não é só 1000 anos.
Para enfrentar o 1000 anos, ele vai te levar para um lugar acima da terra. Você vai ficar 3 anos e meio lá. Depois, então, você vive 1000 anos. E depois dos 1000 anos, você não morre mais nunca. Eternidade, eternidade sobre eternidade. Não tem fim mais. Você nunca vai dizer, ai. Nunca vai correr uma lágrima dos seus olhos. Você nunca vai desejar algo que você não poderá possuir. Portanto, não haverá infelicidade, mas somente felicidade. Mas não haverá vida ativa? Sim, perfeitamente. Tudo em perfeição. Tudo em perfeição. Por isso não desfalecemos por causa dessas promessas. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, este que estamos nele agora, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Todo exército cristão está olhando no que não é visto. Mas como que é isto? Olhar no que não se pode ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O único e verdadeiro Evangelho testifica que estes corpos que temos nesta dimensão humana serão desfeitos, se tornarão em pó, mas nós receberemos outros corpos que não estarão sujeitos ao tempo, ao espaço, à matéria e assim por diante. E os que são chamados para isto, os que creem, veem estas coisas pela fé, não pelos olhos da carne, estão alistados, estão em exercício, estão nas fileiras de um exército. E este é o exército cristão, o exército que está olhando no que não é visto, lutando por uma coisa ganha, lutando às vezes como vencido, porém vencedor, como pobre, porém rico, como não tendo nada, mas tendo tudo. O que nos veio mostrar o profeta desta era através das Escrituras foi justamente isto. Agora, vejamos como as coisas eternas estão além do nosso entendimento. Paulo está afirmando na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Isto são coisas que estão além do nosso entendimento e por isso não podem ser estudadas, por isso não podem ser descritas, ainda que o mar fosse transformado em tinta, o céu fosse transformado em papel, e todas as hastes fossem penas, e ainda que todos os homens fossem escrivães, não se poderia descrever isto.
Não se poderia interpretar isto. Como se colocar isto dentro de uma cabeça que não usa nem 10% de sua inteligência que Deus deu? Nós já aprendemos que quando João Batista apontou para Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquela hora ele usou 100%. Mas aquilo era o próprio Deus. Quando ele caiu no seu 10%, ele mandou perguntar quem era Jesus, se ele era de fato o Cristo. Assim somos nós. Não podemos fugir do limite em que estamos. Deus nos sujeitou a um limite humano, a uma dimensão humana. E por isso, como cristãos, nunca jamais procuramos olhar para aquilo que não é visto através dos sentidos humanos. Tem que haver uma fé. Esta fé é que são os olhos, através dos quais nós podemos ver o que os olhos terrenos não podem ver. Quando João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi a fé. Foram estes olhos que viram-no. Quando ele mandou perguntar se era de fato ele o Cristo que havia de vir, então eram os olhos naturais. Eram os sentidos dominados, na verdade, por um Espírito de Deus que queria saber quem era Cristo, depois de afirmar categoricamente quem era Ele. Agora, vamos notar isto, que sendo alistados, estando militando no exército cristão, nós estamos olhando no que não é visto, isto é, naquilo que o nosso entendimento não alcança. Se nós, como pregadores, por mais profundos e ungidos que sejamos, não podemos ver, o nosso entendimento não alcança, porque isso excede todo entendimento. Quanto mais o laico, quanto mais aqueles que nos ouvem. Mas agora vocês que estão me ouvindo, podem crer, podem ver Elias nas Escrituras, prometido para os dias que antecediam a vinda de Jesus Cristo. Podem ver perfeitamente de que forma devem ser batizados, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Podem ver o Pai no Filho. Podem ver que quem tem o Filho tem também o Pai. Tem também o Espírito Santo. Esses ofícios fazem morada nele. Deus faz morada nele através destes ofícios. Ele não tem 3 pessoas dentro de si. Ele pode ver estas coisas, pode ver a ordem e conduta da vida dentro desta dimensão, os limites das coisas, pode dominar a si mesmo em seus instintos. Isto quer dizer, ordenar o instinto da procriação, ordenar o instinto da autopreservação, ordenar todos os instintos e todos os sentidos de acordo com esta fé, porém dentro deste limite. Até mesmo a santidade é relativa, é dentro deste limite. Porque se você for limitar a sua santidade com a exaltada e única, exclusiva, sublime santidade de Deus, você não pode nem mesmo praticar determinadas coisas que são lícitas aqui nesta dimensão. Você não pode entrar num banheiro,
Você não pode subir um degrau. Você sabe que o próprio sacerdote tinha que ter uma roupa própria para subir os degraus lá no santuário. Querer limitar isto com a santidade de Deus, com aquilo que é Deus, então você estará perdido. Você terá que ser fulminado. Mas Deus trata conosco dentro da dimensão em que estamos. Por isso ele se tornou homem, sujeitou-se a todas as leis da concepção, exceto a sensação, exceto ao sexo, porque tinha que ser ele Deus puro. Até o óvulo veio da parte dele. Ele incubou, isto é, ele fertilizou aquele óvulo, colocou no ventre de Maria, sujeitou-se ali, dentro daquele ventre, preso ali, por 9 meses, se fez homem, caminhou, cansou do caminho. Era Jeová brincando, Jeová chorando, Jeová sentindo dor, Jeová fugindo com seus pais para o Egito. Era Jeová na estrebaria, era Jeová crescendo, era Jeová operando maravilhas, era Jeová peregrinando, era Jeová com os pés cansados, sujos de poeira, como foi lá Abraão. Jeová no monte da tentação, Jeová na cruz, isto quer dizer Deus na nossa dimensão. Então era ele sendo tentado em tudo o que somos tentados. Onde foge você da tentação? Faça seu ninho nas estrelas, aprofunda-te até as profundezas do mar. Onde pode você fugir de Deus? Em lugar algum. Mas onde você pode fugir do diabo? Em termos de lugar, é em nenhum também. Somente na palavra de Deus, somente no Calvário, somente no sangue de Jesus Cristo, o que é posto, colocado entre nós e o Pai. Por isso ele nos olha e nós olhamos para ele. Nós podemos olhar um para o outro, encararmos um ao outro através do sangue de Jesus Cristo. Você sabe que lá no deserto, lá no Velho Testamento, quem encarasse a Deus morreria. Fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco. Mas agora o véu foi rasgado de alto a baixo para você poder ver. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O homem religioso quer ver vida religiosa. Atenta mais para aqueles que produzem vida religiosa. Aquilo que se pode mostrar, aquilo que se pode manifestar, e aí está o engano. O ladrão da cruz direita não manifestou coisa alguma, senão o quê? Uma vida negra, denegrida diante da sociedade, da religião, mas ninguém pode vê-lo no paraíso, exceto aqueles que têm olhos. Olhos para ver isto nas Escrituras, para ver o poder resgatador, o poder salvador, o poder transformador. E por isso pode ver, pode atentar para as coisas que não se veem. Se eu for olhar para aquilo que eu sou, eu dou por entregue, direi estou perdido em relação à santidade de Deus. Se você for fazer o mesmo, nós formos olhar para aquilo que somos de uma maneira sincera e honesta, nós entregaremos os pontos e diremos estamos todos perdidos. Aí quando nós dissemos, para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Podemos enxergar a nossa salvação. Pelo que se vê, os sinais de Noé, os sinais de Sodoma e de Gomorra,
está indicando que está chegando a hora da igreja partir, da igreja noiva partir. Nós estamos vendo sinais na dimensão humana, sinais na terra, sinais no céu, fotografados no céu. Nos dias de Noé houve um profeta, nos dias de Sodoma houve um profeta, não falando da corrupção, da perversão, que está hoje pior do que os dias de Sodoma e de Gomorra. Nós podemos ver que está chegando a hora de partir. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus. Recorde agora, todo exército cristão está olhando no que não é visto, está olhando no arrebatamento, não é visto pelo mundo, não é visto pelos naturais, está olhando pelas escrituras abertas, que não são vistas por todos. Mas o exército cristão está olhando no que não é visto pelo mundo, está olhando agora na sua cura divina. Levanta-te com fé, marche. Deus gosta de exército. Disse a Moisés: porque clamas, diga a Israel que marche. Quem marcha é o exército, exército de mulheres, de crianças, até mesmo animais, exército de homens. Estão vendo o que os outros não veem. Deus te abençoe a enxergar pelos olhos da fé o que está acontecendo neste momento em favor desse exército de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.